Jornada Desmotivacional. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 23h45, aqui no meu Instagram. Então vamos lá. Você já deve ter ouvido inúmeros conselhos para você acreditar em si mesmo, acreditar na sua história, acreditar no seu potencial. E de fato, eu acho que o princípio de qualquer coisa é nós acreditarmos, de fato, na nossa história, no nosso futuro, nas projeções que a gente tem, nos planos que a gente tem. E isso não está incorreto, longe de estar incorreto. Só que esse pensamento, ele é perigoso porque geralmente ele é apresentado de maneira incompleta. Então, não está errado em eu dizer para você, você precisa acreditar no seu potencial, na sua capacidade. Tudo isso está correto. Só que isso, de maneira isolada, cria a impressão de que se eu acreditar em mim mesmo é o suficiente. E não é. Não é. Isso pode ser uma coisa muito, mas muito perigosa. E eu hoje, ao contrário de todos esses conselhos desses coaches que tem por aí, eu quero ir na contramão disso. Eu quero encorajar você a desacreditar de si mesmo. Então existem alguns pontos e existem alguns benefícios de nós desacreditarmos de si mesmo. Na verdade, não é um desacreditar de maneira completa, mas é um desacreditar de maneira equilibrada, consciente, porque é essa a proposta dessa jornada aí. É nos colocar os pés no chão, remover o nosso coração de toda a ilusão que foi plantada por soluções fáceis que nós temos hoje em dia, por aí, de tanta gente que se aproveita da inocência das pessoas e ficam plantando uma série de ilusões. Mas eu quero colocar a gente no chão da vida e a partir disso a gente pensar algumas coisas. Então a lição de hoje é: desacredite de si mesmo, tá? Então manda aí para mais gente, traz aqui para a live que a gente precisa dividir esse material. Gente, o Chesterton, ele disse algo tão interessante e eu fiz questão de anotar aqui. Ele disse o seguinte, algo mais ou menos assim: homens que realmente acreditam em si mesmo estão todos em asilos de loucos. Para o Chesterton, essa ideia de acreditar em si mesmo, ele entendia como uma ideia muito perigosa, né? O Chesterton, ele lidava dessa forma. E eu comecei a pensar em algumas informações bíblicas que a gente pode pontuar no perigo de nós confiarmos em nós mesmos. A primeira informação, ela vem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele disse assim, que a capacidade que nós temos, ela não é nossa, ela vem de Deus. Então, se eu acreditar que eu tenho capacidade, eu já errei na largada. Eu preciso entender que nenhuma capacidade é minha. Toda a capacidade que nós temos, ela vem de Deus. Então essa é a primeira informação. Nós temos a perfeita noção de que tudo que a gente faz, toda habilidade que a gente tem, toda a capacidade, ela não é nossa, ela não tem origem em nós. Elas têm a origem em Deus. Isso é Paulo que disse. A segunda informação que eu penso ser de extrema importância é que, segundo o profeta Isaías, ele diz que todos nós somos como o imundo e que as nossas obras são como trapos de imundícia. Então, em outras palavras, como diz o meu amigo Vinícius, em outras palavras, o que o profeta Isaías está tentando dizer é o seguinte, que a gente não vale nada. É isso que ele está dizendo, todos nós somos como o imundo e as nossas obras são como trapos de imundícia. Então, como eu vou acreditar em mim mesmo e vou confiar inteiramente na minha capacidade se Deus disse através do profeta Isaías que eu sou como trapo de imundícia, que todos nós aqui somos como trapos de imundícia. Então essa é a segunda informação importantíssima. A primeira, Paulo disse, a capacidade não é nossa, então não caia nessa loucura. A segunda informação, Isaías disse, olha, vocês tudo, a gente tudo aqui é como trapo de imundícia. Somos todos imundos. E a terceira informação, ela vem de Jesus. E Jesus disse isso. Jesus disse isso, sem mim nada podeis fazer. Então o conselho que eu quero te dar aqui, nesse primeiro encontro da nossa jornada desmotivacional, é o seguinte, que eu sugiro uma troca.
em vez de você confiar em você e na sua história, você tem que confiar em Jesus. A gente tem que desacreditar da gente e a gente precisa acreditar em Jesus. E confiar que Ele sim tem os meios, tem a capacidade que nós precisamos para desenvolver o que de fato a gente precisa. Então não caia nesse engano de achar que você precisa acreditar na sua história. De fato, gente, essa informação isolada é uma informação muito, mas muito perigosa. Aí vamos lá. 4 coisas aqui, 4 informações que são muito importantes, né, dos benefícios que eu diria assim, ou de nós desacreditarmos a nossa história. Eu anotei 4 coisas aqui, gente. Quando nós desacreditamos, quando nós aprendemos de maneira coerente a entender que nós não somos o centro da história e não temos toda essa capacidade, a primeira coisa é que nós estamos muito mais abertos a uma autocrítica. Porque pessoas que confiam demais em si mesmas, elas não conseguem desenvolver uma autocrítica. Por quê? Porque elas acham que sabem, elas acham que tem condições, elas acham que já conhece tudo. Agora, quem sabe e quem desacredita da sua própria história, ela consegue se analisar. Ela sabe, opa, até aqui eu consigo ir, até aqui eu não consigo. Isso eu tenho capacidade, isso eu não tenho. Então, quando você é humilde o suficiente para desacreditar de você, de si mesmo, você está muito mais aberto à autocrítica. Ou seja, você consegue olhar para você mesmo e perceber as suas limitações, a sua ignorância, os seus pecados, as coisas que você cai, a sua natureza. Tá entendendo? Então, pessoas que acreditam demais em si mesmo, elas não conseguem fazer nenhum tipo de autocrítica. Então, olhe bem para mim aqui. Pare de acreditar em si mesmo, porque pessoas que acreditam apenas em si mesmo, elas não conseguem fazer uma autoanálise de como elas estão vivendo, de como elas estão agindo. Então, o meu desafio é esse. Desacredite em você mesmo e passe a perceber quais são as suas omissões, quais são os seus principais defeitos, e a partir disso, sim, eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. A segunda coisa de pessoas que acreditam demais em si mesmo, gente, é que elas subestimam a realidade da vida. Bom, quando você é dopado por essa ideia motivacional de que você vai transpor barreiras, você vai subir a montanha, você vai não sei o quê, quando você fica enfeitiçado por essa ideia, você acaba não percebendo a realidade como ela é. Você não acaba não percebendo os desafios como eles são. Você acaba não vendo a vida com as suas complexidades e tudo que ela tem. Você vive quase que num mundo de fantasia. Por quê? Porque você criou a ideia que você consegue transpassar não sei o quê, que você vai conseguir superar todas as coisas, e não é assim. Não é assim. Então, gente, quando nós acreditamos demais em nós mesmos, a gente passa a ter uma visão distorcida da realidade. E quantas pessoas tem por aí, gente, que elas não conseguem enxergar a realidade como a realidade é. Eles vivem num mundo de fantasia. Aí quando eles dão de cara com a vida, com os problemas, e eles percebem que eles não têm as ferramentas necessárias para vencer algumas coisas, eles acabam se frustrando. Tá entendendo? Então, o meu desafio é esse. Gente, desacredite dessa ideia que você consegue todas as coisas, porque isso é uma loucura. É uma loucura. Tá entendendo? Então, a terceira coisa, quando você acredita demais em você mesmo, sabe o que é? Você acaba tendo muita dificuldade de conviver com as pessoas. Porque geralmente, pessoas que acreditam demais em si mesmo, elas se acham melhores do que as outras, elas se acham mais habilidosas do que as outras, elas acham que tudo que elas têm, elas poderiam fazer melhor. E geralmente, gente, quando nós olhamos para alguém assim, fazendo alguma coisa, e no fundo, lá no fundo assim do nosso coração, a gente pensa assim, se fosse eu faria melhor, é porque infelizmente a gente está acreditando demais no nosso potencial. Isso pode ser muito perigoso. Talvez muitos dos problemas que você tem de convívio com as pessoas que você tem na sua volta é por causa dessa visão terrível que você tem de achar que você é superior às outras pessoas. Não caia nesse embaraço. E a quarto perigo, tá? Quarto perigo de você acreditar demais em si mesmo, de você achar que tem que
Sabe o que que é? É que você tem dificuldade em receber críticas. Pessoas que acreditam demais em si mesmo, no seu potencial, na sua história, e que caem nesse discurso motivacional por aí, enganoso, né, que existe por aí, elas pensam que qualquer crítica é uma ofensa, qualquer crítica é não sei o quê. Então é gente que são pessoas que acabam não aceitando um conselho, não aceitando uma orientação, não conseguem ver solução em pensamentos diferentes. Isso aqui, gente, isso aqui nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes a gente bate cabeça porque a gente quer, a gente erra porque a gente quer. Por quê? Porque a gente acredita só na gente, só na maneira com que a gente enxerga as coisas da vida e na maneira com que a gente percebe as coisas. Então, preste atenção, o conselho desse primeiro encontro é esse: desacredite de si mesmo e passe a acreditar em Jesus e naquilo que ele tem para a sua vida. Você que se apoia no seu braço, você logo vai se frustrar porque você não tem tanta capacidade assim. Você que não é humilde o suficiente para entender que existem pessoas mais experientes que você, mais sábias que você, e que enxergaram talvez aquilo que você não está vendo, você que não tem essa humildade em reconhecer que às vezes a instrução está nos outros e não em você, muito provavelmente que você não vai ter uma vida frutífera, idônea e coerente. E, gente, esse é o nosso primeiro encontro. Eu quero agradecer por tantas pessoas que passaram por aqui. Vão ser lives rápidas, com lições rápidas, e depois eu vou disponibilizar para você lá no meu Instagram. É um resumo aqui dessa lição, mas em suma, a ideia é essa. A gente não pode se apoiar na nossa autoconfiança. Não. A nossa confiança precisa estar nele. Então, se você quer viver de fato uma vida que faça sentido, tá? Tira essa ideia que você é o centro das coisas. Não é, tá, gente? Então, muito obrigado. Você que se manteve aqui nessa live. Ela vai ficar disponível aqui hoje, talvez amanhã ainda. Depois vai ter aula completa lá no meu canal do YouTube. A jornada vai ter, todos os dias vai ser assim, tá? Você que pode, printa aí, coloca lá nas tuas redes sociais. E vai ser muito legal poder também dividir esse momento com você. Eu quero poder orar por você, pela sua família, abençoar você e dar esse conselho, que talvez não te motiva muito, mas é o conselho que eu tenho para te dar. Pare de acreditar em si mesmo, né? E comece a acreditar apenas em Deus e naquilo que Ele tem na sua palavra.